acostumado a pegar. Legal. Olá, gente, bem-vindos. Eu acho que alguns aqui eu já conheço, depois de todas essas reuniões que a gente teve junto. Então, vamos começar com algumas coisas. Primeiro, hoje eu vou pedir desculpas antecipadamente. Eu estava falando ao Fausto, eu estou com uma releve rinite, então talvez eu espirre aqui em algum momento. Peço desculpa aí a todo mundo, mas vou começar com uma pergunta e um pedido, tá, gente? Pergunta importante. Alguém aqui não esteve nas duas sessões passadas? A de EDR, RMM e a de Disaster Recovery? Ok. Ok. Duas pessoas que não teve. Ok, perfeito. A segunda agora é um pedido, gente. Vamos todo mundo ligar as câmeras? Vamos todo mundo se ver? Eu gosto de fazer, sempre falo, tá? Eu gosto de fazer essa sessão interativa e não um monólogo o máximo possível. Então, vamos se ver, não vamos lá passar aquele tempo respondendo um e-mail, fazendo a tarefa, porque senão eu sei que a gente não presta tanta atenção. Esse é um momento para vocês, então tem que ser útil para vocês. Também interajam, façam perguntas, pode abrir o microfone. Eu liberei todo mundo exatamente para a gente poder ter essa interação, tá bom? Legal. Então, já que hoje a gente tem ainda gente nova, eu vou começar brevemente falando um pouquinho de acrônios, tá, gente? Então, hoje vai ser uma apresentação sobre o nosso produto de treinamento de conscientização cibernética. Como eu coloquei aqui, é uma abordagem eficaz para transformar usuários em uma linha de defesa ativa contra ameaças e ataques cibernéticos. E antes de eu entrar no assunto em si, vou falar só um dedinho sobre acrônios, vou tentar ser rápida, mas como tem gente que não estava aqui antes, eu sempre acho legal, tá? Então, como eu sempre falo, e eu sempre vou começar assim, a Acronis é uma empresa de segurança cibernética. Essa é uma tecla que eu acho que quem estava aqui antes já está de saco cheio de me ouvir bater, tá, gente? Por quê? Porque eu sempre bato nessa tecla. Eu vejo que muita gente tem o costume de pensar na Acronis como uma empresa de backup. Isso é um grande erro. Mas tem razão, tem um sentido. Por que tem essa tendência? Porque lá em 2003, quando a Acronis foi fundada lá na Suíça, nós éramos uma empresa de backup. Não tem como fugir disso, é verdade. Só que há mais de uma década, a Acronis expandiu os seus horizontes, porque a gente percebeu que backup era parte de segurança e era uma parte de segurança. Então, hoje, nós temos um portfólio muito ativo, muito extenso, e todo na Acronis é sempre pensado com a segurança primeiro. Isso é importante você ter sempre em mente, porque se você cai no erro de sempre descrever a Acronis como uma empresa de backup para os seus clientes, isso quer dizer que eles vão ter essa mentalidade. E quando você quiser trazer outros produtos, como o caso de hoje, eles não vão ter essa abertura, essa visão de trabalhar a Acronis como uma ideia holística, né, que é muito importante. Ricardo, eu não sei, alguém mais está cortando, gente, ou é só o Ricardo? Aqui tá normal, Ricardo. Acho que pode ser a sua internet então, Ricardo. Legal. Então, como eu disse, empresa de segurança cibernética da Suíça, fundada na Suíça, mas uma empresa global. Estamos em mais de 45 países, 20 mil parceiros pelo mundo, 750 mil clientes pelo mundo e 54 data centers. Na verdade, esse dado está errado, eu tenho que corrigir, porque aqui é uma imagem, eu tenho que uma imagem atual, mas são 60 data centers hoje, tá, gente? E isso é a coisa que é mais importante desse slide para você no seu dia a dia. Por quê? Porque a Cronos, ela está onde você está. Então, você tem um cliente que os dados dele estão nos Estados Unidos, os dados dele estão em Portugal, está na África do Sul, está no Japão, a gente consegue estar lá com ele. A gente consegue abrir um console para você onde ele está, para que a latência seja a mínima possível, ele tenha o maior nível de proteção. Então, se um dia acontecer isso, o cliente fala para você, minha VM está hospedada lá nos Estados Unidos, e aí o backup aqui no Brasil está sendo uma latência muito grande, a gente abre o console para você lá, e você trabalha de lá, não tem custo para abertura desse console, você paga só o custo do produto, tá bom, gente? Legal. Então, seguindo aqui, outra coisa que eu gosto sempre de falar é que é muito fácil eu chegar aqui na frente de vocês e falar que a Acronis é boa, confie no meu produto. Eu prefiro mostrar que o mercado reconhece o nosso produto. Então, para quem ainda não foi, lá no site da Acronis tem uma página chamada Trust Center, onde você vai ter a lista de todas as certificações, todas as premiações e testes que são feitos com o nosso produto. Nós somos parte da Microsoft Virus Initiative, fomos testados pela VTest, pela Competitive, Virus Total, Virus Bullet. Nós estamos sempre ganhando premiações. A VTest deu 2 premiações nos últimos 2 anos para o OCDR como ETR do ano. Então, vale a pena estar de olho nisso, de estar perto dessas informações para trazer para o seu cliente também no dia a dia, né? Legal. Então, a Acronis, ela é uma empresa, como eu falei, com grande portfólio. Você vem aqui uma visão geral do portfólio da Acronis. Hoje eu não vou abordar todos esses produtos, como eu falei, mas eu gosto de mostrar que a gente tem realmente uma extensa camada de proteção possível para o seu cliente. Porque o maior diferencial da Acronis é poder trazer para você uma proteção de ponta a ponta, tudo com um único agente gerenciado num único console. Então você coloca só um carazinho ali instalado no ambiente do seu cliente, você pode ter backup, disaster recovery, proteção de endpoint, RMM, proteção de e-mail, o treinamento que ele vai apresentar hoje, a gestão do 365, tudo gerenciado num lugar só. É independente, cada módulo desse é independente, mas cada um vai conversando entre si à medida que você vai trabalhando eles. Que é um grande, grande diferencial. Como um exemplo, gente, eu estava semana passada, fiz uma visita a um cliente de um parceiro,
Estava numa viagem a BH, e eu sentando com o cliente, ele foi me listando, gente. Ah, você usa o quê? Ah, eu estou na Vim, eu uso o Enable, eu tenho a Sophos, eu estou com o N10, que é kit de acesso remoto. E, rapaz, ele listou assim, umas 7 fabricantes diferentes para coisas que a gente tinha aqui. Eu disse, vem cá, e se eu puder tirar todos isso aí e botar num lugar só? Como é que você faz a gestão dessas ferramentas todas? Você treinar todos os seus técnicos em 7 ferramentas diferentes, gerir em 7 consoles diferentes, você pagar 7 boletos diferentes, você fazer chamado técnico em 7 lugares diferentes. Isso não é eficiente para o dia a dia da operação, né? Então você traz um nível de eficiência muito maior na operação do seu cliente, quando você consegue trazer ele aqui para a Cronos. Então essa é uma dica que eu sempre passo, porque para mim é o maior diferencial da Cronos. Saindo da qualidade dos produtos, que são muito bons e reconhecidos pelo mercado, mas também para essa camada, né, de integração. Então, a Acronis tem um objetivo, como eu falei, de entregar ponta a ponta. Você aqui com nossos produtos consegue identificar, proteger, detectar, responder e recuperar o ambiente de seu cliente. Legal, gente? Tudo bem até aqui? Posso seguir? Ficou alguma dúvida? Dionedes, eu vejo que seu mão está para cima. É alguma coisa? Não, Dione? Legal. Então, vamos seguir agora para falar do produto em si que a gente vai falar hoje. Treinamento para conscientização em segurança. Por sinal, eu botei aqui tudo em português, gente, mas lá no seu materiais, calculadora, na Acronis, ele vai estar em inglês como Security Awareness Training. Tá? Só para ficar mais claro. Então, por que isso é importante, gente? Por que trabalhar um produto como treinamento para conscientização em segurança? Alguém arrisca me dizer aí por quê? Ninguém? Olhando para o lado que vocês estão aqui do meu lado, hein? Já que ninguém se prontificou, eu vou falar ali, tá? Pessoal, a maior porta de entrada de problemas que uma empresa ou que as empresas podem ter são seus colaboradores, tá? Seja por engenharia social, seja por... eu vou colocar até uma questão muito impactante, seja por falta de atenção a um e-mail recebido, né? Porque às vezes você está ali, a pessoa é um financeiro, a pessoa é um marketing, então ela não vai ficar procurando chifre em cabeça de cavalo nos e-mails que ela recebe, né? Seja até por falta de conscientização mesmo, né? A pessoa que carrega um pendrive para a empresa, por exemplo, a pessoa que fica trocando e-mails ali particulares, né, em computadores da empresa, e-mails de compra, de lojas virtuais, e aí cai em lista de spam e tudo mais. A porta de entrada da maioria, eu vou colocar aqui, acho que mais de 90% dos problemas são seus usuários, tá, pessoal? São vários setores, são várias pessoas, na maioria dos casos, e nem todo mundo tem essa psicose por segurança de que quem é da TI tem. Né, acho que não é nem psicose, é o mínimo conhecimento, né? A mínima discernimento que você tem que ter aquela preocupação. Né? A gente tem que lembrar que tem todos os níveis de conhecimento e de educação dentro de uma empresa. Mas eu gostei que você mencionou, porque a primeira coisa que eu vou falar daqui é de algo que você falou aí, Faustus. Antes de eu entrar no CERN, que você entrou, muito certeza, você entrou até mais cedo do que eu queria, você falou de algo legal aí, que foi de e-mail. Vocês sabiam que 94% dos ataques cibernéticos têm início através do e-mail? Isso é um dado que não é da Cronos. Eu desafio cada um de vocês a botar no Google esse dado agora aí. 94% dos ataques cibernéticos têm início através de e-mail. Pode botar. Vocês vão achar diversos artigos falando isso aqui. Especialmente se você conseguir escrever em inglês, que você vai achar pesquisas publicadas disso aqui. Isso é um dado de mercado. 94% dos ataques cibernéticos. Isso é um número muito alto. Isso quer dizer que quase todos os ataques que estão chegando na sua empresa estão vindo do ambiente de e-mail. Tá? Isso aqui entraria normalmente até numa tangente da importância da proteção para o ambiente de e-mail, tá? Porque a pessoa ali às vezes se acostuma demais a proteger o endpoint e esquece do e-mail. Mas hoje o foco não é esse, mas fica a dica, porque a gente também vende produtos de proteção para o e-mail. 94% dos ataques. Aí você pensa, mas isso acontece com os outros, não acontece comigo, não. Aqui é um dado que eu trouxe meus 2 últimos webinars, tá, gente? O nível de ataques aqui no Brasil. 84% das tentativas de ataque cibernético na América Latina inteira vem do Brasil. E outro dia eu li um artigo, eu não botei ele aqui porque eu perdi, né, o link, mas que dizia que o Brasil também concentra o menor nível de proteção cibernética. Eu acho que isso, para mim, é muito um linkado no outro, né? Você vai atacar quem? Quem não está seguro. Se o Brasil não está seguro, vamos atacar o Brasil. Então, não é à toa que todo esse número de ataques... Gente, a América Latina é enorme, a gente está até lá no México, né? É quase o continente todo, e a gente está com 84% dos ataques. Então, é muito número aí. E a maioria disso aí vai para pequenas e médias empresas, tá? Não é a galera grande só, não. A maior parte dos ataques está na empresa pequena. Por quê? Porque, novamente, aquela lógica. Você ataca quem? Você ataca o grande, porque ele te dá lucro. Mas você ataca o pequeno, porque ele é fácil de entrar. Então, você entra ali em 100 pequenos. E você entra fácil. Você lança um ranço automático ali, subindo pelo fiche, e já foi. Então, é muito, muito importante ter algum nível de proteção. E aí a gente entra, né, para qual é a maior vulnerabilidade? Ok, todos esses ataques estão vindo no ambiente de e-mail. Muito vem aqui pelo Brasil. E onde é que eles vão entrar? Como é que ele vai atingir a sua organização? Qual é a maior vulnerabilidade para a segurança da sua empresa? É o ser humano. É o que o Fausto já começou ali a falar, é o ser humano. Ele é o elo mais fraco.
Por quê? Porque não é vocês, pessoas com conhecimento de TI, entendimento de necessidade de segurança, que vai necessariamente ser onde vai entrar aquele ataque. Vai ser aquela secretária que chegou segunda-feira de manhã, abriu o e-mail, tem 200 e-mails para ela abrir, ela saiu clicando em tudo. É assim que entra esses ataques, na pessoa que não tem a consciência da necessidade de prestar atenção, de estar mais atento a esses perigos. O ser humano, porque não adianta você ter o melhor firewall, o melhor XDR, você tem o meio security, você tem o backup, você tem o disaster recovery, e aí você tem um funcionário fazendo besteira. Eu até vou fazer um adendo aqui de observação, né, Luana? Porque o ser humano, o maior, vou colocar assim, gente, não me leve a mal que eu vou falar, tá? Mas o maior problema do ser humano neste quesito é que você não consegue programar ele. Você não consegue colocar uma lista ali de não abrir, ele vai sempre consultar aquela lista, esse aqui eu não vou abrir, né? Exatamente. Ele não é configurável, tá? Igual um Fire, igual um anti-spam, igual, enfim, né? Proteções que a gente venha tendo no equipamento. É. E eu vou além, tá? Às vezes não é nem somente a falta de conhecimento, mas a falta de treino. Então, por exemplo, aconteceu comigo recentemente. Você vê como as coisas estão tão avançadas. Essa a gente está em época de imposto de renda. Todo mundo está, esses últimos meses, fazendo imposto de renda. Eu também, como ser humano, né? E eu fui fazer uma análise das minhas notas fiscais e percebi que eu tinha uma nota fiscais de um médico que estava faltando. Eu entrei lá no WhatsApp, eu falei com a secretária do médico, você me manda as notas fiscais? Estou mandando aqui, gerando para o seu e-mail. Legal, valeu. Esperar uns minutinhos, apareceu no meu e-mail. Nota fiscal. Quase que eu caía. Não era a nota fiscal real, era falsa. Era um ransom, era um phishing. Veja que interessante. Com certeza o ambiente do médico foi atacado, né? Já estava vulnerável, e eles estão analisando o que está sendo criado, porque foi muito perto. E eu, que sou uma pessoa que já tenho conhecimento, cheguei muito, muito próximo de ser infectado ali. Imagina uma pessoa que não tem nenhum, ela vai duvidar? Não. Estou esperando essa nota fiscal do médico, chegou aqui uma nota fiscal do e-mail, opa, puf, acabou. Então, hoje também você tem esses níveis de ataque um pouco mais avançados, mais sofisticados, que tem que se preocupar. Então, vamos falar um pouquinho do produto, gente. Vamos falar da necessidade do produto. Então, acho que ficou claro aí essa questão da vulnerabilidade, mas também quais as vantagens, por que a gente bota um produto desse no mercado. Bom, a gente percebe que a maioria das empresas que oferecem treinamento observam melhorias reais no cumprimento de regulamentações dos setores. Então, em atitudes, em níveis de segurança. A gente aqui no Brasil, a gente tem o LGPD, tem muita empresa que precisa ter SOC, que precisa ter ISO, que tem seguro de cibernético, ou que tem regulamentações do cliente que ele tem que se adequar. E se você está com a equipe treinada, é mais chances de que essas pessoas sigam as regras que elas têm que seguir para estar adequadas dessas regulamentações. Né? Isso também reduz os riscos. Então, 70% de redução de ataque de phishing bem-sucedidos com o treinamento de sua equipe. Gente, 70% é muito. 70% é muito, vamos concordar, e de redução só por você treinar a sua equipe. Você também diminui o custo médio de violação de dados, porque se você está tendo menos violação de dados, você está gastando menos dinheiro com aquela recuperação, então você está tendo menos custos aí para proteger o ambiente, para proteger os seus dados e manter sua empresa funcionando. Né? E também, a maioria dos funcionários, 67% dos funcionários que recebem esse treinamento, eles se sentem mais confiantes para reconhecer e lidar com possíveis ataques. Então, a pessoa que não conhece nada, ela pensa, não sei o que isso aqui, não sei o que fazer. E agora? A pessoa que tem um treinamento, ela sabe o que agir, ela sabe os passos a serem tomados. Né? Então, isso falamos da importância, mas vamos falar do desafio. A gente percebe que tinha uma dificuldade de entregar esses treinamentos pela empresa. É difícil você gerenciar um número de clientes altos, todos fazendo treinamento. Você, às vezes, ter que criar aquele treinamento do zero, os vídeos personalizados, subir aqui numa plataforma, fazer um controle, né, do que está sendo feito, do que não está. Muitas soluções antigas, legados aí para isso, para o treinamento, elas são burocráticas, elas são cansativas, elas são caras. Então, a gente descobriu todas as dificuldades que os nossos parceiros estavam tendo de entregar um serviço desse, né? Levando o custo muito, muito alto para que não fosse acessível você entregar esse tipo de serviço. Então, a gente desenvolveu o nosso produto de treinamento para conscientização e segurança em parceria com uma empresa chamada Wizer, com Z, tá? Wizer, W-I-Z-E-R, que permite que vocês aumentem a receita, aumente a segurança e confiabilidade do seu cliente, né? Ele vai se sentir mais confiante em você, porque você está prestando esse serviço para o time dele, economize seu tempo, reduza custos, simplifique a implementação aqui desse produto é muito fácil, e faça tudo numa plataforma completa, integrada com todos os nossos produtos, e também com a proteção de 365, caso o cliente tenha 365. No caso, a proteção que eu falo não é desse produto, são dos outros produtos que a Acronis oferece para 365, que vão estar integrados aqui numa mesma plataforma, né, gente? Então, aqui você vai conseguir oferecer uma nova fonte de receita para vocês, ajudando o seu cliente a estar mais protegido, e ter também uma recorrência, aumentar seus lucros com uma grande facilidade, aumentar também a conformidade do seu cliente, os requisitos de segurança, as exigências de segurança, tudo isso ajuda no seu processo. Eu vou fazer uma observação interessante aqui, tá, gente? LGPD.
algo bem brasileiro, LGPD, né? Ela indica que você tem que comprovar que você tomou atitudes para tentar barrar um ataque, caso você tenha tido um ataque que acessou ali os dados dos seus clientes, para que você tenha, que suas consequências sejam minimizadas, né? Então, se você teve um ataque, atingiu seus clientes, você pode mostrar, olha, eu tinha uma proteção, eu tinha isso, eu tinha aquilo, camadas de proteção ali para tentar evitar. Legal. Isso aqui é uma camada aceita. Você mostrar que você treinou sua equipe é mostrar que você estava fazendo um esforço para proteger os dados dos seus clientes. Então, isso aqui entra com conformidade da LGPD, tá? Então, Uma vamos falar. observação interessante sobre isso, Luana. Uma coisa que eu tenho feito alguns cursos de melhora profissional e pessoal, né? Uhum. E uma coisa que a gente sempre precisa bater muito na tecla, inclusive o Felipe me fala muito isso, o óbvio precisa ser dito. Né? E aí você como responsável de segurança de uma empresa ou você como fornecedor de serviços de segurança, enfim, são várias escalas que a gente tem aqui dentro da Backup já, né, com nossos parceiros, e você fica naquela, como que você, seja como responsável pela segurança ou como responsável pelo fornecimento de um produto de segurança, vai cobrar alguma coisa de uma pessoa que deixou ou permitiu ou mesmo sem permissão possibilitou uma invasão, né, um sequestro de dados, alguma coisa assim, se você não ensinou ela a se defender ou evitar. Sim. Exatamente, muito bom ponto, Paulo. Você não pode culpar a pessoa que não tinha conhecimento, você pode culpar a si mesmo que não passou o conhecimento a ela, né? Legal, Exatamente. muito bem falado. Vamos falar da plataforma em si, então. A gente fez um produto que vai entregar conteúdo de treinamento através de vídeos. Esses vídeos eles foram feitos para serem de fácil de um consumo fácil. Às vezes tem aqueles vídeos longos, de 1 hora e meia, chatos, entediantes, que a pessoa larga ali do lado e vai fazer outra coisa e não absorve nada. Eles são feitos curtos, interativos, gamificados, para que o usuário ali ele esteja interagindo, ele esteja conseguindo absorver realmente aquele treinamento, né? Então são vários cursozinhos pequenininhos, vídeos pequenininhos, um quizinho no final para comprovar que ele entendeu o assunto. Então é uma forma mais leve de você oferecer esse tipo de serviço. Ele também oferece uma interface simples de utilizar, então você consegue, aqui a gente tem vários módulos de treinamento diferentes, você determina quais os módulos cada usuário pode ter acesso. Então, esse funcionário do jurídico, eu quero que faça esse treinamento. Mas o meu funcionário aqui do financeiro precisa desse e aquele. Então, você tem como fazer essa separação. E aí ele fica, essa visão aqui que eu estou mostrando é a visão do usuário. Né? Então, ele consegue ver os módulos diferentes, clicar no vídeo que ele precisa assistir, tem um controle mais fácil aqui das certificações que ele fez, algo bem intuitivo, bem simples mesmo de utilizar. Né? Além disso, ele também, além dos treinamentos em si, inclusive, antes de eu pular isso aqui, deixa eu falar uma coisa legal. Além dos vídeos que a gente já entrega, tá? Vocês vão notar que tá aqui, ó, vídeo mensal. Por quê? Porque segurança, ela é algo que está sempre se atualizando, as necessidades de segurança. Então, todo mês a gente lança vídeos novos, tá? O conteúdo daqui está sempre saindo novo, não só o conteúdo que você tem agora ativo ali na plataforma. Antes que me perguntem também, a maior parte desses vídeos já estão legendados em português e alguns já até dublados, tá, gente? Então, a gente está tendo uma visão muito forte do Brasil para essa ferramenta e fazendo todo o esforço para trazer aí um conteúdo em português. Esse exemplo aqui que eu botei, os vídeos estavam em inglês quando eu fiz isso aqui, que eu fiz rapidinho só para botar a imagem, por isso que vocês estão vendo eles em nome em inglês. Mas você vê que a plataforma aqui, ó, já está toda em português. Meu aprendizado, meu certificado, centro de aprendizado, políticas, vídeo mensal, porque realmente a gente consegue entregar já esse localização aqui para o Brasil, né? Além dos vídeos em si, a gente entrega algo muito legal para mim, tá? Que é uma ferramenta de phishing. Ferramenta de phishing permite que você faça testes com o seu usuário para ver se ele está prestando atenção. Você manda e-mails falsos, de phishing falso ali, a gente entrega já a plataforma com vários templates, ou você pode escrever o seu próprio, e envia para o seu funcionário. E aí, se ele clicar, se ele fizer alguma besteira, você vai ter essa visibilidade. Ele está prestando atenção, não está precisando treinar de novo, não está. Você também pode, não precisa botar todos os phishings para lançar num dia só. Então, por exemplo, eu quero lançar hoje, 3 da tarde vai para o Fausto, amanhã vai para o Vitor, daqui a 3 dias vai para o Ronaldo. Eu botei isso para ser automático e para ser aleatório. Então, isso impede que eu receba o meu e avise, Fausto, está chegando hoje aí todos os e-mails de teste de phishing, toma cuidado, porque cada um é independente, você tem aí uma realidade um pouco mais próxima mesmo do que seria se ele recebesse um ataque. Voltando aqui, só porque eu esqueci de comentar algo legal, tá, gente? Além dos vídeos da plataforma, além dos vídeos mensais, você também tem a possibilidade de criar seus próprios vídeos se você quiser. Então, você tem um cliente que tem uma necessidade específica, chegou assim, ok, eu preciso de um treinamento sobre LGPD e eu preciso que você faça isso, não tem lá na plataforma. Você consegue fazer esse vídeo e subir na plataforma com um treinamento, tá? Dar acesso a quem você quiser, com a todos os usuários ou a parte deles. Ou, se você quiser também, você pode dar ao seu cliente o acesso de administrador à plataforma e ele faz aquele vídeo e ele sobe aquele vídeo. Então, também é uma possibilidade bem legal aí de entregar conteúdo personalizado.
Você também consegue acompanhar o progresso completo, tá? Que foi feito pelos seus usuários. Então, você tem os relatórios aqui de quem fez os treinamentos, de quem assistiu os vídeos mensais, os testes de phishing. Você tem o controle completo aqui, ó, do teste de phishing. Quem recebeu os e-mails, quem abriu, quem clicou, quem reportou. Então, você tem o controle aqui, ó, a pessoa agiu da forma correta, não agiu, ela reportou, então tá ótimo, foi exatamente o que ela tinha que fazer. Não, ela foi lá e clicou no link, então, opa, agora eu preciso fazer aquela pessoa, né, refazer seus treinamentos, tomar mais cuidado, etc. Então, você consegue ter essa visibilidade completa em relatórios com tempo real dos seus usuários. Uma coisa muito legal para vocês é que vocês conseguem entregar como white label, ou seja, entregar com a sua marca. Você pode botar seu logo, sua marca, seu nome de domínio, para que venha você sempre ali na mente do seu cliente, de vez da Acronis, de vez da Wise, se você preferir. Tem uma facilidade de integração muito grande aqui, ou seja, você pode integrar com o Google Workspace, com Azure, com OneLogin, para que o seu cliente que usa essas ferramentas possa usar o mesmo login das mesmas para entrar nessa plataforma, não tendo que ter um novo e-mail, não tendo que ter uma nova senha ali, tudo integrado mesmo. E, por fim, gente, a gente também está trazendo sempre inovação e personalização. Então, a gente sempre está com a ideia de trazer uma experiência personalizada e manter atualizado com as tecnologias e ameaças mais recentes relevantes. Olha a minha dislexia aqui, botando errado, gente, peço perdão. Então, aqui, lá Quem nunca, Luana? O legal da plataforma é que, além disso tudo que eu apresentei aqui, ela também entrega sempre novas experiências. Então, isso aqui estão tudo em Early Access, tá, gente? Vocês podem pegar acesso quando está usando a plataforma. E são funcionalidades que estão chegando em breve. E algumas delas vocês veem que eu acho que são muito interessantes. Por exemplo, essa aqui eu gosto muito, eu estou esperando muito animada para ela chegar. Onde vamos lembrar aquele exemplo que eu dei? Você tem que dar um treinamento de LGPD para o seu cliente que ele pediu. Mas você não tem tempo ou braço para fazer um vídeo de treinamento do cara sobre LGPD. O que é que você vai fazer então? Criar ali um documento, uma página ou duas com o conteúdo que você queria, fazer um PDF, você vai subir o PDF aqui. E aí o AI vai criar o vídeo para você. O AI vai criar ali um treinamento de 3 a 5 minutos com o conteúdo do PDF que você subiu. Ó, que legal, ó, que incrível, velho. Então, isso aqui é até uma funcionalidade que está em Early Access. Mas tem outros também, o deepfake, né, que é aquele vídeo que finge ser você. Então, você fazer um vídeo falso ali de você mandar como um e-mail de phishing para o seu funcionário. Se você cairia nesse deepfake, você ia perceber que é falso. Então, tudo aqui são funcionalidades que está chegando e está sempre trazendo novas funcionalidades, novos níveis aí de treinamento para os seus clientes também, né? E é isso, gente. Perguntas? Imagina você poder criar treinamentos justamente relacionados sobre a nossa LGPD, que ele é um monstro de 7 cabeças para Exatamente. 99,9% da população. Imagina as pessoas às vezes até interpretam como não, mas imagina que você receber um currículo por e-mail hoje e encaminhar ele para outra pessoa, já se enquadraria como até é forte a Vazamento, palavra que né? eu vou falar, né? Um vazamento de dados ou até um criminoso da LGPD. Né? Dados pessoais, cara, é muita coisa. E poder ter tudo isso numa plataforma que possibilita, que facilita talvez o entendimento, né? Mudar a cultura das pessoas relacionadas a isso, com certeza somaria na empresa, né? Com certeza. Ronaldo, vejo que você tem uma pergunta, pode fazer. Ótimo dia. Além da LGPD, depois que ela virou uma autarquia, tem a Política Nacional de Cibersegurança, que obriga as empresas, que é uma LGPD para a empresa pequeno, médio porte, que é obrigado Excelente. a ter o mínimo de treinamento, de segurança. Muito bem colocado. Justamente. E entre outros muitos pontos aí que a maioria a maioria dos profissionais não está uniformizado quanto a isso. A gente teve aí recentemente o provimento de cartórios, por exemplo, né? Verdade. Inclusive, uma curiosidade até, né? O provimento de cartórios no Brasil, apesar deles terem mudado regras radicais, né, para esse ano, se você for pesquisar a fundo, eu tive conversando com algumas pessoas, os cartórios eles mal vou usar a palavra conseguiram na falta de um termo mais ético talvez, né, se posicionar quanto ao provimento anterior, né, seja enfim, por cuidados, ou seja, por falta de conhecimento, por falta de entendimento da situação, né, mas também um assunto a ser abordado ali que facilitaria muito a vida de muita gente, né? Sim. E o legal dessa plataforma da gente também, gente, além de toda essa necessidade de mercado, é a flexibilidade da plataforma, né? É um pagamento mensal, então você pode colocar só os usuários existentes realmente ali. Se alguém for demitido em algum momento, você deleta o usuário, se entrar novo funcionário, você adiciona um novo usuário, então você vai pagar o número real de funcionários que você tem, de vez de ter aquela licença anual que você comprou e está trancado, você tem um controle de tudo que aquele usuário fez ali dentro. Então isso tudo é um diferencial de mercado. Tem alguns produtos desses no mercado já, normalmente eles são bem mais caros, mais complexos, mais difíceis de usar, e aí aqui você tem toda essa simplicidade que você consegue entregar com a Acronis, né? Com certeza. Mais alguma Pessoal, pergunta, gente?
Deixa eu habilitar na prática aqui para o pessoal como funciona isso no portal da Acronis direto, né? Só lembrando, pessoal, que é tudo ao vivo aqui, como sempre, né? Sem meias verdades. Aqui, pessoal, essa aqui é a conta NFR que a gente costuma usar, tá? Para fazer apresentações para vocês. Então, o que seria este treinamento? Seria a habilitação deste serviço aqui, ó. Tá? Treinamento de conscientização sobre segurança. Clicando aqui na linha onde aparece o nome do cliente, você pode habilitar ele. Tá? O nosso caso aqui já está habilitado. Então vamos abrir o tenant aqui da Backup já. Vou fazer uma observação sobre isso que o Fausto está mostrando, tá, gente? Como eu falei, você tem a flexibilidade de botar ali o número de usuários que você quiser e todo o resto. Sim, todo mas o controle. É uma coisa, isso, mas uma coisa importante também é vocês como parceiro, você como revenda, tem em mente que não vale a pena você ir lá e vender um mês do produto para o cliente. Por quê? Primeiro que, se você botou aí, vamos dizer, 20 usuários, e aí daqui a 2 meses você deletou os usuários, Se você não salvou os servidores, certificações, nada deles, você não vai ter mais acesso a nenhuma informação daquele usuário, tá? Segundo, a ideia aqui é te prover um serviço que você vai ter recorrência com o cliente. Ele está te pagando ali todo mês, está vendendo alguma coisa ali, que não é uma venda de um dia só. Então, por isso que a gente lança vidas todo mês, conteúdo novo, aquelas personalizações, que é para você estar sempre entregando algo novo e aumentando o seu lucro aí. Mas para o lado do cliente também, nunca é interessante você fazer um treinamento só pontual, tá? Por quê? Porque você treinou sua equipe toda no mês de junho. Primeiro que tinha 5 de férias. Outros 3 tinham um projeto mais importante, então ele não deu atenção direito aos treinamentos. E quem fez o treinamento daqui a 6 meses não lembra nada. Então a ideia é sempre você estar fazendo uma certa recorrência ali, você fazendo um período... reciclagem, né, Luana? Exato, exatamente. E vou mais longe, tá, pessoal? Numa atual sociedade tão midiática, né? Pessoas se autodenominando influencers de tanta coisa que a gente vê na mídia, por que não um de vocês, um dos nossos, alguém da TI, começar a ser um influencer, né, de segurança da informação? Se alguém tiver uma aptidão ali para mexer com isso, cara, fica aberto aí. A pessoa pode começar a mexer com isso e transmitir seus cuidados, suas atenções ali para faz um vídeo por mês de vocês mesmos e sobe na plataforma para os clientes, né, Fausto? Exatamente, né? Bom, pessoal, voltando aqui, acessando o tenant do cliente, vai estar aqui, treinamento de conscientização sobre segurança, tá? Vai estar aqui. Quando ele não está habilitado, quando ele nunca foi habilitado, vai aparecer uma observação aqui no meio da tela para você habilitar ele, tá? E aí, quando você habilita, ele vai mostrar isso aqui tudo zerado, aqui no nosso caso aqui eu já tenho alguns participantes, e vai aparecer aqui, ó, Admin Console, tá, pessoal? Então, clicando, ele vai para a console de administração disso. É uma console de parceiro com vínculo com a Acronis, tá? Que é a Wizard, como foi mencionada pela Luana. Ela não está 100% em português, mas já tem muita coisa em português, tá? Vocês podem entrar aqui, account settings, provavelmente aqui vai estar em inglês quando vocês habilitarem, tá? Aí vocês mudam ela para português e muita coisa já vai estar traduzida aqui, tá? Então, basicamente, você vai ter a guia de treino com todos os cursos. Deixa eu adicionar sobre isso, tá, Faustus? Sobre botar em português, o console de gerenciamento, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele não fica em português ainda, tá? Mas o console do usuário, que fica os treinamentos, como eu vi ele aqui na minha imagem, ele sim fica. Eu já perguntei sobre isso. Então, é uma limitação à linguagem apenas nesse console onde você bota as configurações em si da plataforma, tá? Justamente. Então, aqui na parte de todos os cursos, eu tenho o curso que está ativo aqui, só uma demonstração mesmo, tá, pessoal? A parte do Library, que seria a biblioteca, tem os cursos, tá? Inclusive, já tem 5 níveis prontos, você pode programar isso aqui com o pessoal. Todos eles estão em português, tá? Onde você consegue programar e ajustar isso de acordo com a necessidade de vocês. Tem outros que ficam disponíveis aqui, nem todos em português ainda, como já dito, tá? Mas a gente tem que aprender a identificar o deepfake, que foi o que a Luana mencionou. Use a de IA com responsabilidade, né? A gente tem um surto de uso de IA hoje no mercado. As pessoas estão usando IA até para não ficar sozinhas, elas estão conversando com a IA ali, despejando informação, sem pensar nas consequências disso, né? Para quem que você está falando isso, aonde você está jogando essas informações, né? Seja de familiares, seja de amigos, seja de, enfim, de tudo que te cerca ali, né? Golpe do falso CEO e evite o vazamento de dados, e dentre muitos outros que já tem disponível aqui, tá? E aqui a parte para customizar, como foi dito pela Luana, tá? A parte de controle de usuários, users, você consegue criar os usuários e apagar os usuários aqui pelo painel de gerência, tá? Você pode criar departamentos. Isso aqui é interessante, gente, porque você consegue criar os departamentos da ferramenta, você consegue agregar os usuários a esses departamentos, e aí você consegue especificar materiais para departamentos específicos ou grupos, tá?
Suponhamos que o pessoal do seu financeiro, por exemplo, que você tem um foco muito grande na parte de e-mails ali, você consegue dar ênfase na parte de phishing, por exemplo, né? Pedir para o pessoal ter mais ênfase, mais atenção e cuidado a essa parte, né? Você consegue separar isso, tá? Então isso aqui ajuda também, dependendo do porte da empresa, isso aqui é uma mão na roda, né? Você consegue separar ali financeiro, marketing, administrativo, o próprio pessoal do TI, suporte nível 1, nível 2, nível 3, com metodologias diferenciadas ali, tá? Não precisa ser a mesma coisa para todo mundo, tá? Você tem os guides aqui, em inglês ainda, tá? Mas, inclusive, teve um outro material que eu vi que o pessoal já estava trabalhando na tradução disso aqui, só não tinha prazo, tá, pessoal? Mas existe a pretensão de estar tudo 100% em português, né? A parte dos reportes de dashboard, isso aqui vai ser preenchido de acordo com o que você vai utilizando na ferramenta, né? E é isso, pessoal, não tem Vai no mensal, muito bota em mistério, treinamento né? para mim, Faustus, e bota E monthly aqui, vídeos. Aí aqui é os vídeos que vocês vão ver que vai sair todo mês, tá vendo, gente? Então, se você for para trás, Fausto, uns meses atrás, você vai mostrando que todo que é mês 2026, tá sai um aqui a especificação conteúdo do ano, novo, né? interessante, relevante para o que a gente vê no dia a dia, né? Então, também todo esse conteúdo, como é uma ferramenta que não foi lançada agora, tem aí ó, vários e vários meses também de vídeos que vocês podem usar com sua equipe, com o seu cliente, e todo mês vai lançando um novo. Parte de sets ali para configuração. Isso aqui é interessante, gente, porque vamos lá, é a primeira plataforma que eu conheço, tá? Eu tenho quase 30 anos de TI, tá, pessoal? Desses 30 anos, mais de 20, 100% dedicados em infraestrutura e atendimento de usuário, seja não só o pessoal da TI, como o usuário final também, tá? É a primeira vez que eu vejo uma plataforma que pensou na necessidade de instrução dos seus colaboradores. Quando eu digo seus, de vocês, né? Não só colaboradores da empresa de vocês, como colaboradores das empresas que vocês atendem. Então, você não tem aquela necessidade de ficar o tempo todo preocupado em gerar conteúdo, porque mensalmente ele já gera alguma coisa onde você consegue ter um determinado foco, né? Então, tem a facilidade de você conseguir programar algumas coisas ali e manter, como a Luana falou, aquela receita mensal, né? Até porque, convenhamos, as empresas não conseguem disponibilizar tanto tempo para a gente poder fazer tudo de uma vez só, e as pessoas, como foi dito, elas esquecem, né? A gente mesmo esquece comando, esquece instrução, quem dirá o usuário que tem foco em outras situações, né, gente? Então é isso, o portal aqui ele é bem simples, bem tranquilo, como vocês viram, tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tem algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma tela aqui que vocês queiram que eu vá? Como que ficou aí para vocês a impressão sobre o material? Faustus, abre o menu de treinamento para mim, por favor, Vamos lá. e clica em Learning Console. Ah, não aparece para você, por quê? Acho que você não criou um usuário para você. Deixa eu mostrar o meu, gente, para vocês. Eu tô com o meu usuário do portal, né? Eu não tô com o meu usuário da ferramenta. Deixa eu tomar a rédea aqui um segundinho, Fausto. Por favor. Não. Só para mostrar que legal para vocês, ó, gente. É assim que aparece para o seu cliente, quando você criou o usuário dele e determinou os vídeos que ele vai assistir. Então, vai ficar os módulozinhos, tudo bonitinho aqui. Você pode clicar no vídeo que você quer assistir, abrir a documentação, ver tudo que você quer ali, mostrar para o seu cliente ver. Então, ele tem tudo gamificado aqui, ó. Então, vai passo a passo, os videozinhos, um depois o outro, para ele ir assistir. Vocês veem que são bem engajados, desenhozinhos, pessoa falando, tudo legendado em português. É uma observação até que eu esqueci de colocar, gente. Essa gamificação, ela ajuda o pessoal a fixar não só a usabilidade, mas como manter o interesse, tá? Porque é divertido. Exatamente. Então, você tem uma coisa mais engajada, você vai passando passo a passo, faz a certificaçãozinha no final aqui, né? Ele vai mandando conteúdos extras, você vê que esse é um conteúdo extra que ele mandou até para o YouTube. Esse aqui deve ter alguma coisa porque eu estou com a VPN. Então, provavelmente ele está atingindo minha VPN. Mas tem os vídeos mensais, quadros de aviso. E aí, quando você vai fazendo, eu não fiz nenhum aqui, né? Mas você vai fazendo, as certificações vai aparecendo aqui para você ter um controle também do que. Isso aqui é a visão do usuário. Então, ele pode botar em português, vocês veem que está tudo em português. Se eu quisesse botar em inglês, eu botava em inglês. Então, tem uma visão bem fácil de utilizar, bem amigável para o usuário final, né? Aqui não tem nenhuma dor de cabeça. Ele vai abrir a plataforma, ele vai ver o que ele ainda não fez, clicar, fazer, acabou. Então, queria mostrar isso aqui porque eu acho que é interessante também de ter essa visão. Show de bola. Alguma dúvida, pessoal? O pessoal tá com frio hoje, tá todo mundo meio devagar. Eu acho que não tem dúvida porque é bem fácil, né, gente? É simples, não tem para onde fugir. Principalmente. Não fica nada escuso ali. Show de bola. Pessoal, inclusive no YouTube, no canal da Backup o Diogenes abriu aí o microfone. Você ia falar, Diogenes? Não, só achei bastante interessante o portal ali. Sei que outros fornecedores têm um portal, digamos, semelhante, mas não tão rico quanto, né? Não tem nem como, em alguns que eu conheci, não tem como subir ali o treinamento personalizado.
achei bacana, né? Essa possibilidade ajuda bastante, né, Dionísio? Aprendendo sobre vivência da Acronis aí, nem sabia que tinha tanto recurso assim, gostei. Só compartilhando aí a opinião. A Acronis é todo mundo, Diogênio. À medida que você for usando, você vai ver que tem muito produto e isso é algo legal para você, porque permite que você trabalhe um portfólio alto para os seus clientes, mas você gerencia tudo num lugar só, né? De vez de ficar cada um em um canto ali, uma ferramenta, com a dor de cabeça diferente, com forma de pagar diferente. Então, para você, MSP, é o grande diferencial. O legal da Acronis é que tudo a gente pensa em vocês, né? Como MSPs. Então, é pensado para facilitar a sua vida. Mas que bom que você curtiu. Eu acho que quando chegar a funcionalidade de você subir o PDF para ele fazer ali o vida por você, cara, vai ser algo assim revolucionário. Porque tem tanto conteúdo que você pode passar. De acordo com região, tá, pessoal? Porque às vezes, uma coisa que ajuda muito as pessoas a se aproximarem mais, tá? Por exemplo, é sotaque. Né, a escrita, porque a gente tem aquele negócio de que porque tem que escrever sempre certo. Até tem, concordo, mas às vezes o jeito que você fala, né, por região, você tende a aproximar as pessoas ou de repente até distanciar, né? Se você tiver aquela fala mais dificultosa, vamos dizer assim, às vezes o modo ali de imagens que você consegue mudar ou colocar alguma coisa mais específica ali, cara, faz toda a diferença essa personalização por região, por exemplo, ou até por empresa, né? E a personalização da plataforma em si também, né, com o white label, você botar sua logo ali bonitinha, seu nome, o nome da sua empresa, também é interessante, porque se você não quiser, o cliente não precisa saber que você está vindo da Wiser. Isso aí está vindo da Backup Já, está vindo da empresa que vocês, da Inorpel, né, da sua empresa. Então, é até legal ali para evitar que o cliente também tente comprar com seu concorrente, porque ele nem necessariamente sabe quem é o fabricante por trás da ferramenta que você está entregando. Isso também acaba sendo um diferencial para vocês entregarem aí. Uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu vou dar treinamento para revenda, eu sempre abro o treinamento falando pro pessoal, gente, a Acronis ela é um verdadeiro canivete suíço. Né? Literalmente, da Suíça mesmo. É exatamente isso que eu ia falar, porque às vezes o pessoal entende assim, é multifunção. Eu falo, não só isso, é uma multifunção com aplicabilidade real. E literalmente suíço, né? Porque a gente tem aquela impressão de que o canivete suíço é porque essa é a multifunção que veio da Suíça. Porque a Suíça ela tem excelência, né? Em tudo que é dito como de lá, né? Então, existe uma representatividade real nessa afirmação. E até o fato de que na Suíça, os últimos anos, a gente sabe que tem um âmbito político complicado aí acontecendo. Sim. Então, muitas vezes eu tenho um parceiro que chega para mim e fala, Luana, eu estou tão feliz que a Acronis é da Suíça, porque se fosse da Rússia, se fosse dos Estados Unidos, se fosse da China, ia ser complicado aqui para eu vender para tal e tal cliente, por causa disso, por causa daquilo. E a Suíça, normalmente, é uma empresa que é tradicional, é um país que é tradicionalmente considerado como neutro, né? Então, isso também traz aí até no âmbito sociopolítico e econômico uma segurança por trás de você estar vendendo um produto de uma empresa suíça, que vai evitar qualquer complicação possível aí. Então, adentrando ao que o Fausto falou aí, que eu achei relevante. Excelente comentário. Acho que é isso, pessoal. Vocês querem colocar mais alguma coisa, alguma observação? Vocês têm qualquer coisa a ser dita, uma participação que vocês queiram fazer? É agora. Eu vou me permitir dar uma dica, tá, gente? Vocês sabem que a gente está fazendo esses webinars, esse é o último de uma série de webinars que a gente fez, baseado nas promoções que a Backup já está rodando junto com a Acronis agora. Então, são 3 promoções, EDR com RMM, que era 6 meses, agora 5 meses aí de gratuito, Disaster Recovery também, mais 5 meses ainda, Disaster Recovery gratuito, e esse aqui é 50% de desconto, não é gratuito, né? Metade do preço por esse período também. Gente, é muita promoção e é a primeira vez que a Acronis permite que você tenha tanta promoção ao mesmo tempo, até no mesmo cliente, se você quiser. Então, use essas ferramentas para aumentar suas vendas. Tanto para chegar para o cliente que já compraria um EDR, você está dando desconto para fechar o contrato, mas também chegar para um cliente que ia fechar um backup com você. E você fala assim, mas ele está em dúvida, se você fechar o backup, eu vou te dar 2 meses, 3 meses de EDR gratuito de RMM. Se você fechar o Disaster Recovery comigo, eu vou dar um desconto no meu treinamento de segurança cibernética para você. Ele não precisa necessariamente saber que é uma promoção que a gente está dando a você, é uma ferramenta de vendas para você entregar um diferencial para aquele cliente, né? Então, eu dou essa dica porque assim você consegue aumentar o seu faturamento por cliente, vender múltiplos produtos para um cliente só ao mesmo tempo utilizando essas promoções. Então, seria essa a dica que eu dou para vocês. Ou então você pode pegar essa promoção, por exemplo, que você tem que vender, né, do treinamento. Se você comprar o treinamento comigo até julho, além de eu te dar um desconto do treinamento, os primeiros 3 meses de RMM é gratuito. Olha como você deixou a venda do produto assim, interessantíssimo para o seu cliente. Né? Então, pensem nessas estratégias que vocês podem usar, usem essas ferramentas, aproveitem o momento. Normalmente não acontecem promoções como essas, e elas são um excelente momento para vocês escalarem sua empresa, seus negócios. Com certeza. Está tendo um grupo de gente na web, na parte de cybersecurity, que está vendo o risco grande que os usuários estão usando o IA
E aquela tecnologia que a gente usa, Zero Trust, está indo por água abaixo, né? Porque que é o que vocês falaram no começo. Você pode ter todas as coisas fechadas, todos os perímetros, mas se o cara de casa está aberto, então acho que esses cursos que vocês colocaram, que é bom, mais o canivete suíço da Cronis e o pessoal da Backup já, que ajuda a gente pra caramba, e a obrigatoriedade da LGPD e da cibersegurança, e o país nosso está de cabeça para baixo, se colocar tudo isso e mostrar para o pessoal, porque quanto custa uma empresa parada, né? Então, sim, exatamente. e o pessoal com IA, uma recepcionista de dentro, pode ir perguntando as coisas e ela vai vendo se a sua rede está vulnerável, não está vulnerável. Ela é um phishing humano, né? E está acontecendo em empresa grande isso hoje. E hoje em dia, Ronaldo, acho interessante você falou isso. Hoje em dia, sabe quanto custa com um ransomware no mercado negro? Menos de $10, R$9,90. Você compra hoje no mercado negro uma lista de mais de 1.000 usuários por R$9,99 e mais um ransomware por R$9,99. Então, por menos de $20, você pega ali o AI, você faz um ataque em massa para mais de 1.000 pessoas com ransomware. Aí um adolescente pode fazer isso, um adolescente pode lançar ali um ataque para 1.000 pessoas com ransomware que ele comprou prontinho no mercado, vai para a escola, quando ele voltou, 100 caíram, opa, lucrei. Então hoje também, os criminosos estão vendo que, você viu, o crime organizado aí, que eles contratar gente de TI que não é ético, não é decente, que é esse slammer, né, que o cara não é hacker, o cara não sabe nada e só... É um perigo também. E o fator humano que o Fausto falou aí, né, tá de cabeça para baixo. A vaidade do usuário em querer ganhar vantagem em tudo, né? E hoje tudo com IA. Então, os caras que fazem os ranços, outro dia eu vi, os caras têm painel. Quando você entra no site dos caras, tem um chatbot falando: se você foi invadido, tal. O cara que é o bandido tem já um CRM Sim. de atendimento. Uma infraestrutura te esperando. É verdade, é. É verdade mesmo, tem mesmo. É um mercado hoje, gente. Então, a gente, pelo contrário, tem que estar preparado em todos os âmbitos. E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de segurança, tá? A gente falou de diversos produtos, quando você parar para pensar, que tornam-se camadas, se a gente parar para pensar aqui. Então, o treinamento vai ser a primeira camada que você está dando para o seu cliente ali, que é você ter um entendimento básico de segurança para agir corretamente. Aí você bota um produto como um e-mail security, que a gente não focou essa semana, mas só como exemplo, para ir uma outra camada para barrar automaticamente o nível de ataques ali, que a gente sabe que vem centenas pelo menos de e-mail por dia. Aí você bota um EDR por trás ali no endpoint, então é outra camada de proteção para o seu cliente. Se você botou um backup depois, um disaster recovery, por que tanta coisa? Para você sempre poder se recuperar, para você sempre poder evitar que o ataque te prejudique. Eu gosto muito de usar o exemplo de um prédio, um condomínio. A gente mora num apartamento, quem mora em apartamento, todo mundo que mora aqui em um apartamento tem uma porta, tem uma fechadura. Mas também tem o elevador, também tem o porteiro, tem a guarita, tem o portão, tem a câmera, tem o alarme. Por quê? Porque se o ladrão está ali batendo na porta de sua casa, o problema chegou já. Então, você tem todas essas camadas antes, né, para tentar evitar que o problema chegue na sua casa. Segurança cibernética tem que ser pensada da mesma forma. Você tem que botar todas aquelas camadas de proteção. E no final do dia, mesmo com todas elas, você ainda tem um seguro de casa. Porque se roubarem sua casa, você bate lá no seguro e te recupera, que é o backup, que é o disaster recovery, que é para você fazer a recuperação. Então, isso tudo tem que ser pensado holisticamente. Não é porque é cibernético que tem que ter menos proteção, pelo contrário, porque sua empresa hoje, se perder todos os seus dados, provavelmente não vai conseguir seguir em frente. Né? Então, isso é o discurso que a gente tem que ter muito. A enorme dor de cabeça que você vai ter para encerrar uma empresa por isso, né? Porque, convenhamos, se certinho não dá certo, imagina errado. Enfim, né? A questão é investir, principalmente ali até uma questão mais dificultosa para vocês, que é justamente mudar a cultura do brasileiro de achar que TI, que a tecnologia da informação como um todo, a segurança de dados como um todo, ela é uma despesa. Existe o trabalho de alterar isso para as pessoas culturalmente para entender que isso é um investimento, não é uma despesa. E eu dou uma dica para vocês. Desculpa, Ronaldo, pode falar. Eu vou em hospital, Santa Casa, hospital grande, os caras têm equipamento de oftalmologia que custa R$500 mil. E o desktop que tem o sistema é XP. E não troca. Juro por Deus, e para você poder trocar o equipamento, tem que trocar o equipamento. Então o cara não vai gastar R$500 mil a mais só por causa do XP. Só que tá plugado na rede. E é o que o Fausto falou, se você não tiver cultura, não explicar, não esquece. E eu vou dar uma dica para vocês, gente. Pelo meu entendimento, a maioria daqui é técnico, né? Eu sou a exceção, tá? Eu não sou técnica nem um pouco, gente. E minha experiência, eu falo com parceiros do Brasil inteiro. Eu acho que na minha mão, em 4 anos de Acron, já passaram mais de 100 revendas. Mais de 300 revendas na minha mão, fácil, tá? E uma coisa que eu já percebi é que eu falo com gente técnica, eu falo com gente de vendas, eu falo com gente de marketing, eu falo com o dono da empresa que não entende nada ali no seu financeiro.
E você tem que adaptar o seu discurso para que a pessoa entenda, não interessa o nível de conhecimento técnico dela. Então, quem estava aqui desde a primeira webinar que a gente fez, vai notar que eu uso muita analogia, é o dia inteiro, é uma analogia atrás da outra. Por quê? Porque é assim que você faz que a pessoa do outro lado entenda o conteúdo que para você é dia a dia, que para você é óbvio, para você é fácil, mas para eles é algo completamente novo e às vezes intimidador. Então, é uma dica que eu dou muito para vocês. Abracem as analogias, tentem sempre poder explicar ao seu cliente da forma mais fácil para ele entender, porque se você consegue explicar de uma forma que ele vai entender, ele vai se abrir mais para o que você está falando, para a necessidade, para o investimento que ele precisa fazer. Porque a gente foca demais ali, às vezes é um erro que às vezes até eu caio. Você quer falar do produto e você fala só do produto. Você entra no técnico do produto, você entra em como ele funciona. Você não fala do benefício por trás, você não fala de por que ele é importante, você não fala de uma linguagem que o cliente vai entender do que aquele produto está falando. Então, entra de um lado, sai do outro, ele faz, ok, não entendi nada, ele tem outras coisas para fazer, ele não leva tanto a sério, e ele não quer te dizer que ele não entendeu direito o que você está explicando também, né? A pessoa não quer se sentir, entre aspas, burra, mesmo sendo normal que ele não tenha aquele conhecimento. Então, eu dou muito essa dica, eu acho que se vocês adaptam, quem não faz isso já, adaptar isso, vai ver que vai ter muito mais sucesso na sua interação com o cliente também, tá? É isso aí, pessoal. Excelente conteúdo, Luana, como sempre. Foi um grande prazer. Foi um grande prazer, Bente. Eu espero que essa bateria de treinamentos tenha sido útil para vocês. Espero ver muito resultado aí das revendas parceiras da Backup Já. Vou estar aqui, como sempre, apoiando a Backup Já. Estão precisando de uma ajuda, vocês procuram aqui o time da Backup Já e eles vão, se precisar, me contactar também. E, de uma certa forma, eu estou aqui para vocês também, né? Então, a gente vai trabalhando juntos. Tá mandando phishing para testar a gente, né? Eu não, mas quem sabe? Não, vocês estão de parabéns. O pessoal da Backup Já e a Cruz também. Eu tinha visto uma ferramenta tão completa e ela tem tanta coisa que eu toda hora encho o saco do Fausto para ele me explicar, mesmo já ter, porque é muita coisa e a gente não sabe usar, não tem e dá para atender bastante os clientes, centralizar. E uma coisa que o Fausto falou aí agora, a gente é tão acadêmico, a gente é tão técnico, a gente é tão engenheiro que a gente esquece da parte do marketing e a gente tem que se valorizar mais, porque a coluna central de qualquer empresa hoje é a gente da TI, né? E aí é o jeito de falar para os caras, né? E essas palestras que vocês dão aqui, essas lives aqui, é importante para a gente sair do tecnês e ir mais para o marketing também e aprender, porque quando dá um problema, ninguém vai falar, eu não chamei vocês para olhar antes, né? O cara foi a TI que não viu. Exatamente, você já tem que ser proativo, né? Porque quando dá lá, ele vai culpar você. Então você tem que ser, já trouxe antes. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. É sempre excelente ter vocês conosco. E eu vou até pedir para conversar ali com o Felipe e o Magno para a gente poder até preparar mais assuntos. E, sempre que vocês tiverem ideias de assuntos também que vocês acham que seja pertinente, que vocês tenham a necessidade, principalmente, conversa com a gente. Comenta com a gente, entendeu? Que a gente providencia, a gente vê o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer. Se vocês quiserem, eu estou fazendo um monte de material que eu não sei falar direito, eu sou TDAH, esqueço, eu sou tudo... Minha mulher fala que eu sou meio maluco. Bem-vindo ao pub. Tipo um e-book. Qual a vantagem de ter antivírus? Qual a vantagem de tal? Tudo com IA. Aí eu dou para você, falo, você olha, aí bota Backup Já e dá para as pessoas, porque eu estou fazendo já em PowerPoint e tem uns amigos meus que eu dou, porque quando você manda para o cara, é diferente sei lá e falar. Então eu coloco o custo-benefício, as reportagens igual ela colocou lá, e quanto custa a empresa parada. Aí eu estou vendo que quando eu vou nas empresas, o cara vê diferente do que eu falar do jeito errado que eu falo, e aí, sei lá, é uma coisa que puder ajudar, eu dou para vocês aí. Bota o logotipo e manda para frente. Vamos trocar figurinha sobre isso aí. Muitíssimo obrigado, pessoal. Porque o crime organizado se ajuda. Se a gente não é pouco, não. É isso aí. A ideia é justamente essa, é se ajudar. Eu vou colocar até a sociedade como um todo, né? Sim. Informação nunca é demais. Show de bola, gente. A gente tá um pouco mais de 1 hora aqui já. Acho que a maioria do pessoal já tá querendo desligar e vazar fora aqui, que tem compromisso. Muito obrigado novamente, pessoal. Gente. Tenha uma boa semana, hein? Uma boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.